Nós éramos uma família muito boa, sabe? Morava eu, meu pai, minha mãe e minha irmã. Morávamos lá no interiorzinho de Minas, então era uma coisa bem bacana. Meus pais eram maravilhosos, sabe? Aquele super pai, aquela super mãe, cuidava da gente, protegia a gente e era muito bacana. Mas com o passar do tempo, eles brigavam muito. Já não era aquele casal amoroso, aquele casal que se amavam. E acabou que eles se separaram, mas se separaram de corpos, porque meu pai ficou na mesma casa que a gente. Mas era uma coisa muito chata, porque ele já não conversava muito bem com a minha mãe e tava lá empurrando com a barriga. E ele decidiu viver a vida dele. Então ele achou por bem sair de casa, porque não era certo ele estar na mesma casa e separado dela. Decidiu viver a vida dele. E eu não discordo dele, porque já se não tava muito bem, ele tinha que fazer isso. Um dos dois tinha que tomar uma atitude. Mas pra gente foi muito difícil, porque nós tínhamos apenas 6 anos de idade e nós éramos bem novinhas, mas nós sempre crescemos com essa memória boa deles. Então a gente teve que levar essa vida de ver meu pai se separando da minha mãe, e ele sempre se preocupou com a gente, ele sempre perguntou se a gente estava bem e tudo mais. Sempre fez de tudo pra ver a gente feliz, sabe? Até hoje. E meu pai, ele foi embora e minha mãe achou por bem conhecer outro rapaz. Passou um tempo, ela conheceu outro rapaz. E esse rapaz, ele era uma pessoa muito boa também. Gostava muito, muito da gente, dava presente, sabe? Ele era um paizão pra gente. E eu gostava bastante dele, porque ele nunca fez mal pra gente. Ele nunca foi aquela pessoa desrespeitosa. Sempre, sabe? Quando ele ia ver minha mãe, ele levava as coisas pra gente e a gente gostava muito dele. Acabou que minha mãe achou por bem juntar as coisas e morar com ele. Ele foi pra nossa casa. E aí, ele começou, quando ele começou a frequentar bastante a nossa casa, ele começou a ser muito estranho, sabe? Ele olhava a gente com outros olhos, fazia piadinha, sabe? Aquela coisa bem sem graça, bem sem graça. E eu me lembro que uma vez minha mãe saiu e eu fiquei sozinha em casa. Acabou que eu confiava muito nele, sabe? Ele era um paizão pra mim. E ele teve uma atitude que eu nunca esperei dele, porque ele sempre foi uma pessoa que eu gostei muito, muito, muito dele. E acabou que ele meio que abusou de mim, sabe? E pra mim foi uma decepção muito grande, porque ele sempre tava lá na minha casa, ele sempre cuidou da gente. E eu senti muito nojo dele. Eu não tive coragem de gritar, não tive reação pra nada. Mas eu sei que eu senti muito nojo dele e pra mim foi muito difícil aquela situação. Mas eu achava que ia acabar por aí, que ele ia abusar de mim e ia ficar tudo de boa. Mas não. Ele vendia praticamente a gente pros amigos dele, sabe? Pra aqueles caras nojentos de bar. E por 50 reais, sabe? Tipo, meio que oferecendo a gente como mercadoria. Isso foi horrível, horrível. Porque foram noites em claro, foram noites horríveis que eu passei. E eu não podia fazer nada, eu não podia gritar, eu não podia, sabe? Eu tinha que aceitar e ficar quieta, porque eram ameaças em cima de ameaças. Até que eu me revoltei. Cresci e eu me revoltei muito, sabe? Eu fiquei com nojo dele, eu fiquei com nojo de homens. Eu comecei a me relacionar com outras mulheres, porque eu me sentia bem, aquilo era o meu prazer, porque eu sabia que as mulheres não seriam igual aos homens. Foi muito horrível pra mim, porque não só me relacionar, mas eu usava droga, fazia coisa errada, coisa que não era legal. E eu cresci com essa raiva de todo mundo, comecei a me privar bastante, esqueci aquela menina feliz que eu era antigamente, quando os meus pais estavam juntos, esqueci aquela proteção que eu tinha. Pois é, comecei a andar com más companhias, comecei a fazer tudo que não prestava, andava com várias pessoas que não prestavam. E até assassinato eu presenciei. Então, tipo assim, participei de assassinato. Então, pra mim, tanto faz, tanto fez, sabe? Levar uma vida miserável, porque por conta de tudo que tinha acontecido comigo, e eu tinha nojo lá pra cara dele. Uma vez, a minha mãe, ela sempre teve essa facilidade de ter amigos. Pois é, a minha mãe escondia droga dentro de casa por 50 reais também. Porque ela não tinha condições de nos manter
E ela acabou que aceitando a proposta da vizinha. E ela guardava as coisas dentro de casa, até que um dia a polícia pegou e levou a minha mãe. Pra mim foi mais difícil ainda, porque nós éramos crianças, eu era criança, mesmo assim eu estava envolvida nesse mundo do crime, e eu tive que cuidar da minha irmã. Eu tive que levar uma vida, ter maturidade muito rápido, sabe? Eu já tava com ódio de tudo, então pra mim, tanto faz, tanto fez. Era noites atrás de noites, era horrível, sabe? Minha vida era horrível. Até que eu lembro uma vez que eu tava dentro de um lugar muito estranho, porque eu andava com pessoas horríveis, má influências, e entrou uma moça lá dentro. Sabe aquelas moças de saia, de coque, com blusa assim, sabe? Bem decente. Eu não tava nem querendo acreditar, porque eu tava usando droga, tava fazendo as coisas, então pra mim eram alucinações, né? E eu lembro que ela chegou perto de mim e ela falou assim pra mim que ali não era o meu lugar, que Deus tinha muita coisa pra fazer na minha vida, que ali não era o meu lugar. Quem era Deus? Eu não conhecia Deus, eu era uma pessoa totalmente revoltada por tudo que tinha acontecido comigo, porque eu tinha uma família feliz e acabou que tudo desmoronou, eu era mais velha e eu tive que levar isso tudo pra cima de mim. Tipo, cuidar da minha irmã e ter esse peso do meu padrasto em cima de mim. E quando ela falou isso, eu não conhecia Jesus, eu não conhecia Deus. Pra mim, isso nem existia. Mesmo sem conhecer, eu aceitei aquilo que ela tinha falado, sabe? Eu sabia que aquilo não era coisa da minha cabeça, que não era alucinações que eu tava tendo. E aí eu falei que eu queria muito que Deus mudasse a minha vida. Passou um tempo, eu comecei a frequentar a igreja evangélica. E ele sempre tem umas igrejas que sempre tem esse negócio de encontro com Deus, de, sabe, esses negócios de retiro, de carnaval. E até que me ofereceram pra ir nesse encontro com Deus. Falei, oxe, como assim se encontrar com Deus, né? Mas, enfim, peguei minhas coisas, me arrumei e fui. Foi o melhor dia da minha vida, porque eu me senti amada, eu me senti acolhida, e eu vi que realmente tudo aquilo que tinha acontecido não era culpa minha, sabe? Não aconteceu porque eu quis, que Deus, ele podia escrever uma nova história pra mim, pra minha vida. Mas antes de tudo isso, eu tive que estudar nas escolas especiais, eu tive que depois de um tempo eles viram que eu tava bem pra poder sair dessa escola e fui pra uma escola normal. E eu sofria muito bullying, porque eu era uma pessoa muito quieta, muito reprimida, sabe? E pra mim foi muito difícil, mas quando eu fui nesse encontro com Deus, foi um divisor de águas na minha vida. Porque eu vi que realmente eu tinha valor, que realmente Deus, ele podia mudar a minha vida, sabe? E ele mudou totalmente a minha vida. Claro, não foi da noite pro dia, mas eu sentia todos os dias, me sentia amada, acolhida por Deus. Hoje eu tenho a minha família, eu tenho meu esposo, que ele é um esposo maravilhoso pra mim, cuida muito bem dos meus filhos. E hoje eu tenho uma família muito legal, uma família muito feliz, sabe? Aquilo que ficou no passado pra mim, hoje já não dói se eu falo pra vocês, não dói. Mas eu fico triste, sabe? Eu fico triste porque existiam muitas coisas que eu poderia ter mudado e não mudei por algo que aconteceu comigo. Mas hoje eu sou feliz, hoje eu sou completamente feliz. E eu louvo a Deus pela minha família, eu louvo a Deus pela vida que eu tenho. Detalhe, a moça que tava lá falando pra mim, naquele beco que eu tava escuro, falou pra mim que eu seria líder de jovens. Eu nem sabia que era isso, gente, líder de mocidade. Eu nem sabia que era isso. Hoje eu tô na igreja e eu sou líder de jovens. Então, eu acredito que Deus, ele faz tudo no tempo certo. Eu amo ir pra igreja, eu amo essa vida que Deus transformou, eu amo a pessoa que eu me tornei. Aquilo que aconteceu comigo no passado, ficou no passado. Eu tive que abrir esse quartinho e liberar perdão. Eu tive que abrir esse quartinho escuro, sabe? Esse quartinho que ninguém mexia. E eu tive que aceitar que eu não era culpada. E hoje eu sou completamente feliz. Oi pessoal, essa história não é minha, essa história é de uma seguidora do canal, eu espero que vocês tenham gostado. Eu amei essa história dela e se vocês querem também que eu conte a história de vocês aqui no meu canal, eu vou deixar o meu e-mail e os contatos aqui. Você entra em contato comigo que pra mim vai ser um prazer muito grande falar sobre a sua história aqui no canal. Não se esqueça de ativar o sininho, se inscrever no canal e compartilha com seus amigos, viu? Que Deus abençoe a vida de vocês e até a próxima, gente!